Olá, bancário e bancária. Estamos aqui com a Jacéia Nets e com o André Guerra para apresentar para vocês a Clínica Polis. Os dois são sócios fundadores. Expliquem para nós o que é a Clínica Polis. Tudo bem, Cris? Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. Então, a gente está atuando na área de saúde. A gente tem uma experiência com o movimento sindical, atendendo bancários, bancárias e os próprios sindicatos. E a gente está sendo recepcionado aqui no Sintraf para poder fazer um trabalho com a categoria dos bancários e das bancárias de Florianópolis, que envolve todo um complexo de ações na área da prevenção, da promoção e da recuperação de saúde. A José também tem bastante a contribuir. Como a Cris já apresentou aqui, obrigado, Cris, eu sou a Jacéia Nets. Eu trabalho na área de saúde do trabalhador há mais de 30 anos. Então, dá para conhecer um pouquinho de como é a realidade dos bancários e das bancárias sem ter sido bancária, né? E a ideia da Clínica Polis, ela vem justamente no sentido de um passo além do fazer saúde, né? Explica o Polis e o Clínica, que eu gosto quando tu fala, André. Fala, André. É assim, Cris, normalmente quando a gente pensa em saúde, e até o termo clínica, normalmente a gente pensa de uma forma muito individualizada. A pessoa adoece, então a pessoa precisa ter a sua saúde recuperada. E o conceito que a gente trabalha é que quando uma pessoa, principalmente um trabalhador, adoece, ele adoece no contexto de trabalho. Ele adoece dentro de um mecanismo social, de um mecanismo coletivo. Quando essa pessoa que adoeceu dentro do local de trabalho dela, nós retiramos essa pessoa e colocamos ela dentro de um consultório, colocamos ela dentro de algum espaço e tentamos recuperar a saúde dela, muitas vezes o que a gente faz não é promover ou atuar sobre a saúde dessa pessoa, mas o que a gente faz é remediar o adoecimento dessa pessoa. E uma das formas que, por exemplo, na categoria bancária, é a mais tradicional de se remediar o adoecimento, que não é promover saúde, que não é recuperar a saúde, é remediar o adoecimento, é com remédio. Então, a própria ideia do remédio é isso. A pessoa está adoecida, então nós vamos remediar aquele adoecimento. A ideia de uma clínica, e a ideia do próprio nome, né? Clínica Polis vem da ideia de coletivo, de política, é que quando a gente compreende que um trabalhador ele adoece dentro de um ambiente coletivo, o que cura a doença é justamente a política. Porque sobre o que a gente vai intervir é sobre o que está doente. E o que está doente não é a pessoa. A pessoa é o sintoma de algo que adoeceu. No caso dos bancários, por exemplo, o que está doente é o banco. Então, a gente tem que desenvolver políticas de saúde no sentido de atuar nesta doença, para que esta doença não se abata sobre as pessoas e que as pessoas desenvolvam sintomas de adoecimento que repercutem ali. Então, essa é a proposta de a gente pensar um espaço, uma assessoria que nos leve a essa direção, né? Para quem não sabe, desculpa, Jacéia, mas para quem não sabe, o André e a Jacéia estão fazendo um trabalho com a gente aqui no sindicato, no Sintraf. Então, eu gostaria que eles falassem um pouquinho sobre esse trabalho. O atendimento do bancário hoje é feito por eles, tá? Eles estão dando uma assessoria muito boa, porque eles são profissionais da área. Antes, nós, bancários, atendíamos, mas a gente sempre para ajudar o nosso colega, mas nem sempre a gente tinha aquela sensibilidade que o profissional da saúde, o psicólogo precisa ter, né? Então, é importante a gente falar sobre isso, sobre os riscos psicossociais, né? Sobre a realidade da categoria, a NR1. Então, eu quero complementar o que o André colocou de uma forma bem brilhante, por isso que eu prefiro que ele faça a apresentação do porquê Clínica Polis, né? E a visão que o André passa, num primeiro momento, parece que a gente quer fazer uma macropolítica, a gente quer fazer uma macropolítica, a gente quer tratar o todo, não apenas um indivíduo. Mas, em nenhum momento Desconsiderar. é desconsiderável, dispensável
cuidar do indivíduo, porque o todo é a soma dos indivíduos, né? Então, a gente está aqui presencialmente, a gente está aqui também mais tempo disponível ainda virtualmente, né, com saúde presente. Então, precisando ou tendo dúvidas ou querendo conversar com o psicólogo, querendo apoio, procura a gente aqui no sindicato. Isso aí, gente. A gente tem um trabalho bem importante. Quais dias da semana vocês atendem? Como que o bancário faz? Ele liga, ele agenda com o sindicato? Como que vocês combinaram isso para fazer esse atendimento? É bom para as pessoas saberem, né? Sim. Tem um atendimento remoto que vai aparecer aqui no vídeo, o número do telefone, que está disponível full time. E ao mesmo tempo, de 15 em 15 dias, a gente passa aqui de segunda a quinta-feira aqui no sindicato. Então, pode vir aqui presencialmente das 9 às 17 horas, né, quinzenalmente, e a gente vai combinando. Mas o primeiro contato é via telefone. E a gente faz o agendamento. E a triagem também, né? É importante, porque nem todo caso é o mesmo, né? Então, a pessoa chega até nós, pode ser, conversa, vê a situação, vê a demanda que a pessoa tem e a gente faz os encaminhamentos. Agora mesmo eu subi para gravar esse podcast, estava conversando com uma colega que foi demitida semana passada no Itaú, aí veio para fazer emissão da CAT, para esclarecimentos sobre o que vai acontecer no INSS, se ela vai ter perícia presencial, se vai ser documental. Então, a gente faz todo esse acolhimento previdenciário também, que eu fico pensando até que outras categorias que não têm o sindicato, que saiba fazer isso, que sabe acompanhar, eu fico com muita pena dessas outras categorias. Inclusive, anda junto, né? Caminha junto o nosso jurídico, né? Nós temos advogados trabalhistas e previdenciários. Segunda, quartas e sextas é o trabalhistas, terças e quintas é o previdenciário. Então, é um atendimento que é conjunto, né, Jasséia, né, André? Multidisciplinar. Até porque quando o bancário chega aqui, gente, ele já está adoecido. Ele já está precisando da gente. E, assim, esse atendimento também não é só com a Jasséia e com o André. Ele procura o seu colega de trabalho. Aqui no sindicato a gente é representado por todas as categorias categorias não, por todos os segmentos de todos os bancos. Então a gente consegue ajudar, né, as pessoas levarem até vocês, né, além do número de telefone. O primeiro contato normalmente é com a gente, então é bem importante isso, tá? E com isso eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esses riscos psicossociais, né, que acomete a categoria, a NR1, que está muito em evidência agora, e assim, a gente não para ler. É muito mais fácil a gente ouvir o que o colega está falando do que a gente pegar um papel e ler. Eu acho que é importante a gente escutar isso, sabe? Sim. Bom, o começo de tudo, quando a gente vai pensar de riscos psicossociais, é compreender o próprio termo, a própria ideia, né? Então, para nós, parece um pouco mais difícil falar de riscos psicossociais porque a gente não vê. Normalmente a gente entende as coisas que a gente vê. Então, os riscos físicos, por exemplo, todo mundo mais ou menos entende. Claro, na questão dos bancários, eles têm menos, hoje, cada vez menos riscos físicos, estão menos submetidos aos riscos físicos. Mas é muito fácil a gente entender que uma pessoa que trabalha com uma máquina, por exemplo, cortante, que ela está sob um risco físico, que tem uma questão de temperatura, que tem uma questão de altura, por exemplo, a gente consegue ver aquele risco e a gente dá importância para aquele risco. Com os riscos psicossociais, a gente não vê, porque eles são questões que são da ordem simbólica. Só que, embora a gente não veja, eles são tão significativos quanto os riscos físicos. Eu até diria, André, que muitas vezes são mais significativos, porque ele atinge a pessoa por dentro, né? É verdade. Isso que a José falou é muito importante, porque, assim, claro, não tem como comparar sofrimentos, né? Sim. Mas se a gente fosse fazer algo bem grosseiro, quando uma pessoa tem um ferimento na perna, por exemplo, ou no braço, a gente vai lá e diz assim, o meu braço está doente, machuquei o meu pé, machuquei o meu braço. Agora, quando uma pessoa adoece com algo como depressão, ela não diz adoeceu algo em mim, ela diz eu adoeci.
E isso é justamente a periculosidade dos riscos psicossociais. Eles não adoecem alguma coisa em ti. Eles te adoecem enquanto sujeito. E no trabalho bancário, pode falar, Cris, pode falar. Não, é que isso me fez lembrar muita coisa, sabe? Porque isso que o André falou agora, normalmente quando tu adoece, tu nem sabe. E quando tu quando tu vê, tu já tá no teu... Tu já tá assim à beira de um ataque nervoso. E às vezes, quem consegue visualizar isso é teu colega do lado. Às vezes tu nem consegue, tu tá tão naquele ritmo, tão nervoso, tão, né, com ataque de pânico. A gente tem muito ataque de pânico, né? E que as pessoas não veem que estão adoecidas. Às vezes teu colega tem que mostrar isso, né? Desculpa, eu atrapalhei o André, Não, mas acontece que eu já vivi isso, então isso é... Sabe bem... que tá quebrada, né? Uhum. E eu acho que é bem importante isso que tu falou, Cris, porque assim, pensando o que o adoecimento psíquico faz, e o adoecimento psíquico, ele vai ser resultado de um risco psicossocial que se consumou. Porque assim, o que significa a ideia de risco? O risco é algo que está em algum lugar, no caso no sistema bancário e em todos os trabalhos, na gestão, na forma como eu organizo aquele trabalho, aquilo ali é um risco. Todas as pessoas que forem submetidas àquele risco vão sofrer algum dano, ou na mesma intensidade? Não necessariamente, porque é um risco. Ou a mesma coisa, um trabalhador que trabalha em altura, ele está sob risco. Todo trabalhador que subir a altura se machucará? Não necessariamente, mas o risco estará lá. A lógica dos riscos psicossociais é a mesma coisa. A forma como os bancos gerenciam, organizam o seu trabalho é um risco permanente. Todos os trabalhadores vão adoecer? Não necessariamente. Vai depender de outros fatores. Fatores, inclusive, do próprio trabalhador, da forma como aquela equipe está funcionando. Enfim, existem várias outras variáveis que vão compor até chegar no momento de aquele risco se consumar num adoecimento. Mas o risco está lá. Então, esse é um risco psicossocial. O problema é que a gente não enxerga. Mas pensando nisso que tu trouxe, a grande questão é essa. Quando esse risco psicossocial se consuma num adoecimento, como é que ele vai se manifestando inicialmente? Ele vai mudando a forma daquela pessoa ser. E essa mudança, ela não acontece, ela acontece também de uma forma insidiosa, diferente de uma lesão física. Quando um trabalhador tem uma mão decepada, por exemplo, aquilo acontece na hora, não tem como ele não ver que aquilo aconteceu. Agora, no sofrimento psíquico, no adoecimento psíquico, não acontece assim. Não é um processo instantâneo. Eu vou me submeter ao risco e vou ser lesado. Não, eu vou me submeter àquele risco e aquilo vai sendo insidiosamente se colocando sobre mim. E o que ele vai fazendo? Ele vai mudando o meu jeito, a minha forma de ver, de sentir, de pensar, de me relacionar. E aí, como isso acontece no dia 1, a mudança é 1 bilhão... Se a gente fosse converter para dados materiais, a mudança é de 1 bilionésimo de milímetro no meu jeito de ser. Eu sorri, o meu sorriso está 1 bilionésimo menor do que ontem. Então eu não vi. E eu vou me adaptando àquela nova forma de ser. Eu vou me adaptando àquela nova forma de ser. E eu só me percebo que adoeci depois de já estar muito tempo adoecendo. Que normalmente vai acontecer um marco significativo. Por exemplo, eu não percebo que eu não estou mais indo com a mesma intensidade na academia. Não, eu simplesmente percebo que já faz uma semana que eu não vou na academia, mas há 6 meses atrás era a coisa que eu mais amava. O que está acontecendo comigo? Mas eu não vou percebendo que esse jeito que eu tinha em algum momento vai mudando, porque eu vou entendendo que esse passou a ser o meu jeito. É difícil de eu fazer essa separação do que é o meu jeito de ser que está ficando diferente, ou o que é o adoecimento que está se expressando. Entendeu? Mas pode chegar ao ponto da pessoa não se identificar como doente e É surtar. o que mais acontece. E surtar. De repente, dá um surto. Fala, André. Não, pode falar, já falei bastante. É que, como eu vivi muito tempo acompanhando bancários, era muito constante essa máxima de culpabilizar, de achar que foi fraco e de achar que era uma fraude, de pensar assim, eu não sei se eu estou tão doente. Eu não sei, eu acho que só eu não quero ir lá. Eu sou uma fraude.
né? E essas pessoas estavam completamente incapacitadas, né? Daí passa na avaliação do médico e já vai para a psicóloga. E quando elas se reconhecem como pessoas que estão doentes, por mais contraditório que pareça, é libertador. Quando ela vira a chave e percebe, eu não estou querendo me esconder do trabalho, eu não estou fazendo corpo mole, eu estou doente e eu adoeci por causa das condições de trabalho, eu adoeci por causa dos riscos psicossociais, o risco me pegou. É libertador. E essa libertação, ela acontece de modo coletivo. Por isso A que... Jassaia se emociona quando ela fala disso. Oh, não, porque eu sou uma canceriana e eu Somos. consigo me emocionar comigo mesmo. Mas assim, e eu acredito muito nesse de ver a transformação do trabalhador adoecido quando ele está entre iguais. Né? Quando ele está entre iguais, a recuperação é a política de saúde ali que a gente vê. Entender o mundo a partir da saúde, a partir de o que eu entreguei. O que eu entreguei para o banco, além das minhas horas de trabalho. Cris, e por exemplo, assim, é isso que a Jasséia está falando, e que tu trouxe, pode acontecer da pessoa não se reconhecer, pode acontecer da pessoa não se reconhecer adoecida durante um período, né? Porque ela vai entendendo que eu não consigo dormir, eu tô ansioso, então eu não consigo dormir. Sim, mas é justificado, porque eu tenho uma meta para entregar essa semana, então eu não teria mesmo como dormir, porque eu tô ansioso, faz parte do ansioso. Não, mas eu não tô mais com vontade no final de semana de fazer nada. Eu fico no final de semana, só tenho vontade de dormir o dia inteiro. Não, mas é normal isso, porque eu cansei demais, porque como eu tinha essa meta para bater, não consegui dormir à noite, e eu tô uma semana com insônia, é normal que eu não queira sair, porque eu não dormi. Tô cansado, tô exausto, né? Bom, eu agora tô brigando com todas as pessoas, minha família, meus amigos, eu não tenho paciência com ninguém. Sim, mas, pô, já faz um mês que eu não durmo. Já faz 5 finais de semana que eu fico só em casa. Não teria como eu não estar irritado. Então, ou seja, tudo faz sentido. Tu vai achando uma desculpa pros teus problemas e achando que aquilo tá normal contigo. Ai, tô cansada. Né? Não que eu posso até ver que não tá normal, assim, não no sentido do normal, do tipo, tá tudo normal, embora não esteja ruim, mas é coerente, né? É coerente. Então, veja, a pessoa não é que ela não tá se vendo como... Ela não tá se vendo como doente. Mas não é que ela não esteja vendo o que tá acontecendo. Só que tudo aquilo vai assumindo um cadeamento de ideias. Vai somatizando, né? Isso, e vai criando uma lógica de que, não, esse é assim mesmo, né? Que é assim mesmo, porque assim mesmo. Uma coisa leva a outra. Tu tá indo na academia? Não tô indo porque eu não tenho disposição. Eu não tenho disposição por causa porque de... Porque eu não durmo, porque eu não durmo. Cansado, porque... Né? É o tal do naturalizar o sofrimento do trabalho. Exatamente. Então, tu vai naturalizando o sofrimento, Então, a pessoa, não é só que ela não se vê, mas é que o que ela vê tem uma explicação que ela não questiona porque ela naturaliza isso. E ela vai naturalizando. E aí vai chegando um momento, e aí que essa é a questão, não é só que ela não vê, que começa a acontecer um processo cada vez mais complexo. Até, por exemplo, eu tô pensando em acabar com a minha vida. Eu ia perguntar isso agora, se chega ao extremo do suicídio. Não, porque daí ou isso, ou não precisa ser tanto, mas chega um determinado ponto que a pessoa, não, mas peraí, aqui já tá passando do nível. Isso eu não queria. As outras coisas todas eu consigo administrar e eu consigo dizer que faz tudo sentido. Mas eu tá agora querendo acabar com a minha vida, aí a pessoa, ela se assusta. E aí nesse susto, começa não só não reconhecer que está adoecido, mas não, eu não quero estar adoecido. Eu não quero isso. Eu não quero ser assim. E aí a gente volta para a questão do paralelo entre o adoecimento físico e o adoecimento psíquico. No adoecimento físico, então, minha perna tá quebrada. É a minha perna. Não sou eu, é a minha perna. Agora, eu estou querendo acabar comigo. Não é minha perna que quer acabar comigo. É eu que quero acabar comigo. Mas como pode eu não me reconhecer como eu mesmo? Porque quem é que quer acabar com a sua própria vida? Sou eu. Mas eu não reconheço esse eu. Então, a coisa começa a ficar complexa porque eu não quero aceitar que esse eu é assim.
eu não quero aceitar, eu não posso aceitar esse adoecimento, este eu adoecido, porque eu não me vejo, eu não me reconheço nessa pessoa. E aí vem a negação da doença, E aí né? vem a negação da Vem a doença. negação da doença. Vem a- Vem a dúvida, vem o sentimento de incapaz, vem o sentimento de que eu posso ir um pouco mais, eu tô sendo fraco. Eu posso dar um jeito. Eu posso dar um jeito, vai passar. Vai passar. Eu só preciso ajeitar tal Só preciso de coisa. umas férias. Só preciso de umas férias. Tá, É. e daí a pessoa, ela se afasta do trabalho. Normalmente, ou ela ainda tem aquela coisa que eu não vou me afastar porque eu tô precisando de trabalhar, não, eu não vou me entregar, o banco precisa de mim, porque sem a minha pessoa o banco não sobrevive. Tem isso, não tem? Tem, né? Tu falou bem como bancária. Eu sou uma bancária e vivi isso. Não, mas então. uma bancária que tá na agência lá. Hoje eu até me vesti de bancária. Mas essa é realmente... Normalmente estou de camiseta no sindicato. hoje. Tu assim, ó... Incorporou. Incorporou. Porque essa é a realidade mesmo. Nós, agora, meia hora atrás, a gente estava atendendo uma colega do Itaú e ela falou isso, né? Eu me vi doente em janeiro e ela sabia as datas. Em 5 de janeiro aconteceu isso, e aí eu me autorregulo, eu faço yoga, não sei o quê, porque eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, e aí caindo, e dia tal aconteceu isso, até que quando ela achou que estava conseguindo trabalhar, saiu de férias, E quando voltou, foi demitida. Com um quadro estabelecido de doença. de burnout. E aí, Cris, eu acho que tem, já sei, eu acho que tem uma questão que complica muito mais esse processo, que deveria ser muito, que aí é desumano, e aí a gente já volta para um ponto maior. Porque além da pessoa estar passando por tudo isso, quando chega a questão do afastamento, não é só se afastar ou não se afastar, não é só, não, vou me afastar. Primeiro, o estigma de se encostar. Porque o que as pessoas vão dizer? Que as pessoas que se afastam são encostadas, principalmente por adoecimento psíquico. Uma pessoa que, bom, a gente já viu absurdos no INSS de todo tipo, mas assim, uma pessoa que perdeu a perna no trabalho é socialmente aceitável. As pessoas até vão ter pena da pessoa que ela se afaste. Depende, se for no INSS vai dizer, mas o teu trabalho é sentado, não precisa dessa perna. A gente tá brincando, mas é isso. É verdade, é verdade. Não, e aí é por isso que eu queria chegar. Eu queria chegar primeiro no problema da sociedade, e depois que esse problema da sociedade legitima um INSS absolutamente hostil para as pessoas, que dificulta muito. Se fosse o paraíso, o INSS, não seria fácil uma pessoa decidir se afastar. Porque é isso. Eu estaria reconhecendo que eu estou doente e eu não quero reconhecer que eu estou doente. Já seria um processo muito difícil mesmo que fosse o melhor lugar do mundo. Mas o INSS não é o melhor lugar do mundo. Pelo contrário, o INSS, hoje, ele é um dos fatores de adoecimento do trabalhador. Tu sabe que antes de uma perícia marcada, a pessoa que tem que ir lá, ela já fica tão nervosa, ela já adoece um dia antes de chegar no INSS, porque ela já fica olhando, o perito vai olhar para mim, vai dizer que eu tô mentindo, porque como tu disse, né, não é uma doença constatada ali, é um pedaço de ti que saiu, né? Então, é bem complicado para quem vive isso. Não, e mais, no caso das doenças mentais, tem isso, não enxerga. Mas mesmo... Agora nós já entramos no outro tema do INSS que eu adoro falar sobre isso. Vamos lá, né? Não, porque isso aqui é mais pra gente mesmo tocar em todos os assuntos. Vamos lá. Na questão do INSS, muitas vezes tu levava lá, agora tá meio confusa essa coisa de perícia documental, presencial, mas um caso de LER, que é o segundo problema que mais afasta na categoria dos bancários, né? Tu tá com uma bursite no ombro, tu é caixa bancária, tu tá com uma bursite. Tá lá a tua ressonância mostrando a tua bursa, tá lá mostrando que tem líquido, tá lá a ecografia, tá lá o laudo do ortopedista, tá lá o laudo do médico do trabalho, tá lá a CAT, e chega lá, não reconhece também. Então, não é um problema de enxergar ou não enxergar, de doença física, doença oriunda dos riscos psicossociais. É uma cultura de não querer enxergar. De não querer enxergar. Não, e quando chega lá que o perito é debochado? Quantos bancários já chegaram aqui falando, chega lá,
tá ali no exame, porque até aparece a inflamação, né? Aparece que tu tem uma bursite, uma tendinite, uma epicondilite, né? São esses nomes, né? E daí ele pergunta pra ti, quanto tu varre a tua casa, lava a tua roupa? Tu passou por isso? Eu passei. Eu passei do perito, mostrar pro perito se eu conseguia abrir meu sutiã atrás. Botar a mão pra trás pra ver se eu conseguia. Se eu conseguia fazer uma colinha, um rabinho de cavalo, né? Eu chamo assim, no cabelo, pra mostrar quanto eu poderia levantar minhas mãos. E tendo tudo ali. A tendinite, a epicondilite e a bursite. Há muito que evoluir nessa tal da técnica pericial, né? Porque isso não tem nada de técnica, É né? cruel, é desumano e isso é uma afronta à dignidade dos trabalhadores, né? Por isso é importante a gente reforçar para quem está nos assistindo que isso está errado e tu não precisa passar por isso, que a gente pode e tem ferramentas para enfrentar essa realidade. Porque ela é uma realidade que tem que ser enfrentada com não só do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista coletivo, né? A gente faz um trabalho assim, né? E hoje fortalecido muito mais, porque o que eu falei aqui aconteceram mais de 10 anos para mim. Então, já era um outro tempo. Hoje a gente está bem mais evoluído nessas questões, embora a gente não consiga atingir ainda o que a gente precisa, né? Mas eu acho que é muito importante isso. Acho que o bancário precisa saber de tudo isso. Nem todo mundo sabe, né? Que aqui no Sintraf a gente tem esse novo atendimento. A gente está começando agora, já faz o quê? Um mês que a gente está com esse novo trabalho, que vocês estão aqui com a gente, com a clínica. Um mês e meio. A gente já está aqui bastante tempo, né? Sim, mas assim, oficialmente, porque até Sim, então sim. a Josi, que atendia saúde, né? Então, e eu sou da comunicação, então quando vocês vêm para atender, que ainda são especialistas, né? Sim, faz 2 meses. A gente consegue estar liberado para fazer nosso trabalho de base, né? Então, isso é importante ter pessoas como vocês aqui que entendem do assunto para dar o atendimento personalizado para o bancário, né? Sim. Nos lembraram aqui para comentar também que a lógica do patrão, né? Ou a lógica do banqueiro, da pessoa que representa os bancos, aí eu boto ali a medicina do trabalho, né? Os médicos do trabalho, os gestores, de que teu problema, se é psíquico, é um problema da sociedade. O banco não tem nada a ver com isso. Se é um problema físico, tem que achar lá o que tu tá fazendo errado na tua casa, né? Tem filho pequeno, carrega no colo. Joga tênis. Joga tênis, faz academia, puxa muito ferro, né? Então, é sempre aquela tentativa de achar algo fora do lugar do teu local de trabalho, né? E a gente sabe que a nossa vida, tu passa 1/3, pelo menos, do teu dia, das tuas 24 horas, dentro do local de trabalho. Tu sabe, vocês falando nisso, os psicólogos indicam para as pessoas que elas passeiem, vão ao shopping, né? Mas o bancário não quer ir, porque ele tem medo que o teu empregador veja que tu tá lá, o teu colega de trabalho, tua chefia imediata, te veja lá e acha assim, esse aí não tá trabalhando, tá lá passeando, quando que ele tá tentando fazer um bem-estar para a saúde dele. Isso é importante hoje também ressaltar, né? Porque... Isso daí é outro dilema que entra dentro dessa questão do afastamento. Ao invés de ser um processo protetivo para a saúde, ele acaba sendo mais uma das variáveis que reforça o teu adoecimento. O que é mais comum é o bancário, a muito custo, se afasta, normalmente se afasta porque não tem mais como ir se arrastando para o trabalho, porque já foi durante muito tempo se arrastando, aí chega um dia que nem se arrastar mais consegue, aí o trabalhador se afasta. Quando ele se afasta, é como se ele tivesse morrido. Então ele entra dentro de casa e fica lá jogado, né? Com medo de ser julgado. Com medo de ser, com vergonha, em primeiro lugar, né? Porque já tem todo o estigma e o estereótipo de quem se afastou. E mais isso, o medo de quê? Olha só o paradoxo. A pessoa tem medo de quê? De que se ela sair, ir na rua, tomar um sol, correr, ir no shopping, no cinema... Bom, a pergunta é, e isso vai acontecer? Não é só a cabeça da pessoa, isso vai acontecer. Se a pessoa cruzar com o fulano
no shopping vai dizer, pro trabalho não tem disposição, né? Mas para ir no shopping tu tá. E aí, ou seja, vai reforçar o estigma de que quem se afasta, principalmente por adoecimento psíquico, é vagabundo, é fraudador, não quer trabalhar, vai reforçar, porque a sociedade é organizada dessa forma. Só que olha que processo triste, porque quando acontece isso, isso reforça o adoecimento da pessoa. A pessoa acaba adoecendo, inclusive, mais do que possivelmente ela estava antes. Então, para que ela possa, aí olha o paradoxo, para que ela possa recuperar a sua saúde, e para que ela possa recuperar a saúde, ela tem que estar distante do trabalho, então ela tem que viver de tal forma que essa forma, ela não é promotora de saúde, ela é promotora de adoecimento. Então, para que eu busque a minha saúde, eu tenho que adoecer. Então, para que eu ande para frente, eu preciso ir para trás. Isso é absolutamente absurdo. E isso tem, primeiro, esse estigma disseminado socialmente, que é um problema cultural, mas o mais assustador é que isso está dentro da lógica judicial, porque os bancos vão utilizar isso contra essa pessoa, e o mais grave é que essa lógica ela também está dentro do próprio INSS. Sabe que hoje eu atendi um bancário e que ele não é mais bancário, né? O banco demitiu ele e ele optou por aceitar, embora ele estivesse doente, já estava afastado. Aí o banco aproveitou, sabe aquela historinha? Tu tinha 91, aí tu te afastou, depois de um tempo tu ganhou 31, daí, naquele inteirinho entre o INSS... Tem que explicar para as pessoas o que é o 91 e o 31. Perfeito. 91 é quando tu recebe um benefício do INSS de uma doença relacionada ao trabalho. É o auxílio, incapacidade, acidentário, né? E o B31 é o auxílio doença comum, auxílio doença previdenciário. Quem ganha o 91 tem estabilidade de um ano. Exato. Quem ganha o 31 tem de 2 meses. Isso se ficar 6 meses afastado, tem 2 de estabilidade. Mas tem se que ficar 6 meses afastado, afastado, tem 2 de estabilidade. Então, essa pessoa solicitou a troca de 31 para 91. Neste tempo aqui, que o INSS disse que já julgou até procedente, né, foi o que dito, mas ainda não está no papel, o banco aproveitou e demitiu essa pessoa. Aí a pergunta é, tu vai... não quero mais. A pessoa diz, eu não quero mais, porque eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais ir no INSS, isso está me adoecendo, eu prefiro ser demitido e é isso. Então, é o que estava falando agora, né? As pessoas não querem nem passar pelo INSS mais, com todo o direito que ela tem, ela não quer mais se afastar, ela não quer ir para o INSS porque se sente uma pessoa humilhada, incapaz, né? E daí eu faço mais uma pergunta. Como que o empregador recebe essa pessoa e quando essa pessoa volta ao trabalho como empregador e os colegas, porque tem a questão colegas. E isso também, essa pessoa comentou, e às vezes até o teu colega olha para ti, sabe, de uma forma diferente. Às vezes até não, né? Mas a gente já tá melindrado e a gente acha que isso, as pessoas já estão olhando diferente. Gatos escaldados. Mas aí entra uma questão chamada ideologia do trabalho. Aquela mesma que diz que tu não tá cuidando da tua saúde, que tu tá encostado, é aquela mesma ideologia que quando tu volta ao trabalho, não precisa nem o chefe mandar. Tu é olhado como a laranja podre. Então, aí se tu fica fica fora, laranja podre. Se tu fica fora, é julgado. Se tu entra, tu é julgado. E como tu fica a tua saúde mental? Por isso que todo mundo reluta muito em se afastar. O trabalhador, a trabalhadora, ele só se afasta quando ele não aguenta mais. Porque se tu nós falando da realidade de banco privado, se tu é de um banco privado, a tua carreira acabou. Uhum. Se tu é de um banco público, o risco, se tu é comissionado, o risco de tu perder tua comissão é muito alto. E aí comprometer não só a tu adoecido, mas comprometer a tua família, né? A tua estrutura que tu tens, né? Então, o nosso sistema de proteção social que a gente tem, de proteção ao trabalhador, ele falha na proteção. Né? E não é só por causa do perito, mas tem toda essa questão dessa ideologia de que tu tem que morrer trabalhando ou tá errado, e que a gente aprende desde a época da escola, gente.
A gente vai para a escola lá, aprende que, não, é boa, a criança chora, não quer ficar na escola, mas tu tem que ficar, é desse jeito. Então, a gente vai treinando as nossas crianças, desde pequenininho, que mesmo que não queira, é aquilo que ele tem que fazer. Se é ruim, se não gosta, é um detalhe. Isso é um detalhe. O negócio é que tu tem que fazer, né? Eu falo de carteirinha nisso. Mãe de 4 filhos, sabe como é difícil. E aí? Eu acho que aí, chegando nesse ponto da discussão, é que a gente começa de onde a gente começou, né? A gente retorna onde a gente começou, que é a cura, ela é política. Porque se a gente for pensar, a gente começou falando aqui dos riscos psicossociais, pensando justamente naquele bancário que adoece e como que a gente vai acolher e entender por que que ele adoeceu. Tá, entendemos por que ele adoeceu e aí, vamos lá, eu já sei, vamos acolher essa pessoa. Mas para que a gente não remedie esse adoecimento apenas, pra gente cure esse processo, a gente tem que fechar todo esse circuito. E esse circuito que está nessa pessoa que adoeceu envolve toda essa dimensão da sociedade. Para que a gente pudesse pensar em saúde de fato com S maiúsculo, a gente precisaria ter uma sociedade que respeitasse as pessoas quando elas estão saudáveis, para promover a sua saúde, para manter as pessoas saudáveis. Primeira questão, a grande reforma que nós precisamos ter na nossa sociedade é desenvolver mecanismos de promoção a uma sociedade que mantenha a saúde das pessoas. E todos os desvios disso sejam punidos, sejam reprimidos, sejam colocados mecanismos que tenham alternativas, caso isso não aconteça. E depois disso, uma vez desviada a saúde e a pessoa ingresse no adoecimento, a gente tem que ter uma sociedade, a gente tem que ter instituições, a gente tem que ter mecanismos que recebam essa pessoa com dignidade e que levem essa pessoa para o restabelecimento da sua saúde. E aí a gente precisa mudar todo esse processo. E o sindicato é um desses espaços. É um desses espaços que está lutando não só pela saúde daquele bancário individualmente, não só pela saúde da categoria dos bancários, mas pensando numa política de saúde social, do ponto de vista de uma saúde para todos nós. Então, fazer esse intercâmbio, né? Fazer esse meio de campo entre o adoecimento individual até todos os fatores institucionais que operam nisso. Né? Já sei, André. A gente pode ficar aqui horas e horas e esse assunto nunca acaba. Que bom. Então a gente tem que voltar de novo. Eu lanço um desafio aqui que a gente continue esse assunto, que a gente faça mais podcasts, que a gente sempre tem alguma coisa. Ou melhor, vou fazer outra coisa. Podcast Saúde Presente. Perfeito. Mas eu vou lançar um desafio aqui. Que o bancário da base, né, aquele que está lá na ativa trabalhando, ou que já teve alguma doença, já se afastou, ou que não, mas que tenha dúvidas, façam perguntas e a gente traz essas respostas. Ótimo. Em forma de podcast, de entrevista, de qualquer tipo de informação, mas a gente quer ouvir vocês, quer que vocês façam as perguntas pra gente. A gente até... Maio é o quê? Maio amarelo? Não, o que é maio? Bom, a gente tem... Maio é o quê? É o dia do trabalhador, tem trabalhador. Dia 12 é da fibromialgia, né? Fibromialgia, isso é bem interessante, né? Tem uma nova lei aí, né? Pois então, a gente ia conversar sobre NR1 e não deu tempo. Fica para próxima. Quem sabe a gente faz uma próxima só de NR1, que é muito importante, porque a gente não lê e é uma coisa que está muito em evidência. Ótimo. E poder colocar, talvez, comentários mesmo nas redes sociais, caixa de comentários no Instagram, para que a gente chegue perguntas da base. Da categoria para que pautem toda. os nossos temas. E não né? só dos bancários, né? Eu acho que a gente pode responder por todos, né? Inclusive vocês. Se for trabalhador. Com certeza. Porque vocês palestram por aí em todos os ambientes, todos os lugares, né? Então acho que a gente pode lançar esse desafio para a categoria. Façam suas perguntas que a gente responde. Como é que você disse mesmo que a gente poderia lançar isso? Saúde presente. Saúde presente. Saúde presente. Saúde. O Sintraf Floripa sempre teve um atendimento de saúde diferenciado, antes feito por dirigentes. Hoje, nós temos 2 profissionais para atendê-los, Jacéia e André. De que forma o bancário será atendido no Sintraf Floripa? É muito fácil o acesso ao atendimento individualizado aqui da saúde. Basta acessar
o número do telefone que está aparecendo para vocês aí, né? É um telefone que está full time disponível e presencialmente de terças às quintas, das 9 às 5 da tarde, presencial aqui na sede do sindicato, quinzenalmente. E todos os bancários que precisarem vão chegar até vocês materiais dessa campanha, Saúde Presente, e vocês podem entrar em contato, tirar suas dúvidas, pedir ajuda, pedir socorro, pedir informações, auxílios para lidar com problemas, dificuldades dentro do local de trabalho, e inclusive fazer uma triagem e eventualmente serem encaminhados para psicoterapia breve no caso de serem bancários sindicalizados, e vocês serão bem recebidos, bem acolhidos e certamente não estarão sozinhos. Contem com Sintraf e a saúde. Saúde presente.